Boa noite, Malvina, seja bem-vinda. Em breve nós vamos começar nosso estudo da noite de hoje. Hugo, seja bem-vindo. Bom, deu certo. Boa noite. Boa noite. Estou colocando aqui o nome do nosso estudo da noite de hoje, Certo. enquanto o pessoal vai chegando. Beleza. Sofia, Elizabeth, boa noite. Boa noite a todos. Aqueles que quiserem pegar um copo com água ou uma garrafinha para que seja fluidificada durante o nosso estudo, nós sempre recebemos o concurso, né, dos amigos espirituais que colocam na água aqueles medicamentos que nós estejamos precisando. Então, essa é uma oportunidade. Já podemos fazer a prece, né, para darmos início. Então, eu convido a todos, possamos fechar os nossos olhos por um instante, buscarmos a conexão, a sintonia com o nosso Mestre Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno guia. Primeiramente, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinos, aproveitando a presença benfazeja de amigos protetores espirituais que sempre nos auxiliam nesses estudos e com a tua permissão e a permissão do nosso Pai, possam mais uma vez estarem conosco e durante esse estudo que as nossas vibrações possam também alcançar os nossos irmãos
em provas, aqueles que nos passam pelo pensamento, que todos recebam as bênçãos da luz, os eflúvios salutares e confortadores para suas necessidades materiais e espirituais, que assim seja. Maria de Lourdes, Doralice, boa noite. Boa noite a todos. Então, nós vamos começar aqui a leitura do nosso estudo de hoje. Chama Teu Concurso. Como livres e não tendo liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. Pedro 2,16. Observa o amparo de Deus constantemente ao redor de teus passos, mas muito especialmente quando inibição ou esgotamento te espreitam. Suponhas-te incapaz de suportar valorosamente determinada mudança na própria vida. Entretanto, acolheste com paciência o impositivo da transformação necessária e uma força imponderável te restituiu a paz, com o desejo de tarefas mais amplas na edificação da própria felicidade. Julgavas-te sem recursos para resolver certo problema. No entanto, permaneceste firme no exato desempenho dos compromissos que o mundo te deu. E, sem que percebesses, agentes invisíveis te apagaram as preocupações, afastando a questão que te apoquentava. Temias a impossibilidade de atender a obrigações que inesperados acontecimentos te impuseram e que se te figuraram sumamente difíceis. Todavia, foste fiel ao trabalho que a existência te confiou, e escolas intangíveis te sustentaram para desempenhá-las, investindo-te na alegria da consciência que preside as vitórias do coração. Receavas versar esse ou aquele tema edificante em público, acreditando-te sem possibilidade para tanto. Contudo, aceitaste o dever de falar por amor aos companheiros da humanidade, e o auxílio espiritual te brilhou no pensamento e no verbo, facultando-te o conforto de transmitir esperança e paz a benefício do próximo, pelos fios da inspiração. Certifica-te, desse modo, quão importante se faz a tua parte nesta ou naquela realização perante a vida. A providência divina te concede meios acima de tuas forças, a fim de que colabores na construção do bem de todos, por livre vontade e não de espírito escravizado ao jugo das circunstâncias. Em síntese, Deus te ajuda para que te ajudes e dar-te-á sempre o auxílio máximo, desde que não faltes com teu concurso no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da obra da criação, pelo menos com o mínimo do que sabe, pode e deve fazer. Maravilha. Interessante, né? Maravilha. Muito legal, muito boa. É,
Nessa passagem aqui, né, de Pedro, como livres e não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. Bom, nós temos a liberdade porque temos o nosso livre-arbítrio, né? Mas, junto com essa liberdade, vem a responsabilidade pelos nossos atos. Então, nós podemos entender essa passagem como somos livres, mas devemos usar essa liberdade com responsabilidade, porque o livre-arbítrio nos impõe a consequência natural dos nossos atos ou das nossas omissões, certo? Então, todos nós temos condição de avaliar as nossas condutas, porque temos a consciência, onde estão inscritas as leis divinas, que vão pontuando para nós, né, o certo e o errado. Ela conversa com a gente lá no fundo, né? Então ela vai nos balizando, sinalizando o caminho. Mas quando a gente resolve ignorar a consciência, então nós também temos que convir que nós vamos responder perante ela, a consciência, mais tarde, um dia, com os resultados, porque não ouvimos as suas advertências. Deus, na sua infinita misericórdia, ele renova constantemente as oportunidades para o nosso progresso, para que possamos ampliar o nosso entendimento acerca da realidade espiritual, de que somos espíritos eternos a caminho da luz. Foi para isso que ele nos criou. E ele renova as nossas oportunidades constantemente. E ainda inscreveu suas leis nas nossas consciências, para que a gente, então, possa ponderar e fazer a escolha certa. Mas nem sempre a gente procede dessa maneira, né? Então, o título da lição é Teu Concurso. Se Deus faz sempre a parte dele, qual será a nossa? Qual será o concurso que devemos ter nesse conjunto universal, né? Nessa construção do bem e de um futuro melhor? Qual seria o nosso concurso nisso tudo? É muita coisa, né? Isso. Por exemplo, aqui, ó, nós estamos vendo aqui em cada parágrafo, né, que cada vez que você se propõe a trabalhar, né, é o que a gente aprendeu aqui, nessa leitura de hoje, o amparo vem para todos. Uhum. Não precisa desesperar, né? Claro, orar, pedir, rogar, né? É natural. Temos que continuar fazendo dessa forma, porque realmente é o que liga o filho ao pai, né? A oração. Então, sem oração, como? Como vamos conversar com o Pai Celestial e com seus ministros e anjos, né? Digamos assim. Mas o nosso pensamento é muito importante. E o nosso trabalho.
De nada adianta ficarmos pedindo, 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 se a gente não se dispõe a nada, a fazer nada, a beneficiar nada. Ficarmos lá, deitado em berço esplêndido, digamos. Né? Então, aqui, observa o amparo de Deus constantemente ao redor de seus passos, mas muito especialmente quando inibição ou esgotamento se espreita. A gente observa mais nesses termos, né? Mas ele vem e nos ajuda. Ó. Suponha-se incapaz de suportar, ele põe valorosamente, determinada mudança na própria vida. Entretanto, acolheste com paciência o impositivo da transformação. Quer dizer, a pessoa aceitou aquela mudança na vida. Com paciência, com humildade. E aí vem uma força imponderável que você não tinha nem noção, né? Te restitui a paz e novas tarefas mais amplas na edificação da própria felicidade te aparecem, né? Surgem para você. Por quê? Você se predispôs, né, a ajudar, a trabalhar. É aquela famosa frase que nós conhecemos, às vezes até repetimos e talvez não entendemos a profundidade, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Nós devemos estar nos nossos postos de trabalho confiantes que não estamos sozinhos. E aí, quando assim a gente consegue fazer, nós estamos nos ligando mais fortemente ao Pai e sintonizando com aqueles que estão como emissários, como mensageiros de Deus e de Jesus para nos auxiliar. Porque, como você disse, quando a gente desespera, né, acontece uma mudança aqui, ó, mudança na própria vida, vamos supor, uma perda de emprego, um ente querido que parte inesperadamente, é uma mudança, né, e assim, brusca, né, muitas vezes. Mas nós estamos sujeitos a essas transformações e precisamos manter um equilíbrio mínimo para que a ajuda chegue de fato, porque Deus, Jesus, estão sempre nos enviando a assistência que precisamos, mas muitas vezes o nosso desequilíbrio nos impede de perceber ou até mesmo saber esperar, né, que essa ajuda se concretize, porque ela está acontecendo, mas nós não estamos vendo com os olhos materiais. Mas a nossa confiança, a nossa fé nesses momentos de saber esperar um pouquinho vai ser determinante. Por quê? Porque disso vai depender as escolhas que fazemos. Né? Nós podemos nos manter. É claro que a gente fica triste, a gente fica preocupado, mas o desequilíbrio é quando a gente perde o rumo, às vezes se revolta, né? Então aí fica difícil essa conexão, essa ajuda que está chegando, porque nós não estamos receptivos. E é sempre muito importante que estejamos em qualquer situação no posto de trabalho, estando em serviço. Isso é de suma importância. Em serviço como?
fazendo alguma coisa em favor de nós mesmos e do próximo. Então, quantas vezes aconteceu em nossas vidas, né? Cada um luta né, pelos seus aprendizados, né? Todo dia, ou diuturnamente. Quantas vezes aconteceu um fato que você queria tanto que fosse da forma que você queria, você trabalhou por aquilo, tal, e veio diferente. Aquilo daquele jeito não veio. E aí você fala, mas por que será? Depois você vai interpretar que foi bem melhor ter acontecido daquela forma. Né? Uhum. Uma mudança de emprego, por exemplo. Né? Então você almeja mudar e luta e faz prova, estuda e tal. E aí quando você vê, não dá certo. No final não dá certo. Eu fiz tudo que precisava. Eu estudei, labutei, eu deixei de fazer isso, fazer aquilo, não deu certo. Não é possível. Deus não é bom comigo. Tal, né? Começa aquele pensamento negativo, né? Infelizmente. Somos frágeis. Mas não. Deus estava te protegendo. Depois, passar um tempo, aí você, nossa, graças a Deus que eu não fui trabalhar lá naquele lugar. Ia ser terrível para a minha vida se eu tivesse ido trabalhar com aquele pessoal lá. Né? Todos nós temos essas experiências. Né? Então, nós temos que confiar mesmo. Trabalhar sempre. Querer benefício? Sempre. Né? Podemos ficar estagnados, mas também temos que balizar, analisar, raciocinar por que não obtive. Não passei naquele concurso, naquela prova, não entrei naquela empresa. Depois a vida vai te responder. E te responde bem. Você fala, graças a Deus, eu não consegui. Seria muito pior para mim. Né? Aqui, ó, é muito claro quando o Emmanuel fala que às vezes também a gente se julga sem recursos para resolver os problemas, né? Mas quando permanecemos firmes no nos nossos compromissos assumidos, né? Então, agentes invisíveis nos apagam as preocupações, afastando a questão que nos preocupava, né? Porque, às vezes, se apresentam situações que a gente pensa, nossa, eu não vou dar conta. O que eu vou fazer agora? Mas, como Deus não descansa, né? Ele está sempre atento aos filhos. Então, aí surge uma solução completamente inesperada, do modo inesperado e vinda de formas também inesperadas. Porque se a gente não se afasta dos compromissos, das responsabilidades que assumimos, Deus acrescenta para nós. Então, às vezes, no desespero, assim, né, os seres humanos procuram se livrar daquilo que consideram fardos, pesados demais. Mas isso é uma grande ilusão, porque jamais teremos tranquilidade de consciência, paz interior, sem cumprirmos os nossos compromissos. Né? Então, é uma ilusão querer
abandonar os fardos que nós mesmos adquirimos com as nossas escolhas, né? Nós falamos no início, liberdade de escolha, porém, com total responsabilidade das escolhas que fizemos. Então, se o fardo nos parece pesado, podemos ter a certeza de que ele não é superior às nossas forças, porque senão Deus não seria justo, não seria misericordioso. Então, evitemos pensamentos de abandonar os nossos compromissos, porque isso vai nos trazer mais tarde um arrependimento, uma amargura muito grande. Às vezes faltava só um pouquinho, só um pedacinho para a gente cumprir aquela prova ou expiação, né? Mas então a gente tem aquele ímpeto de abandonar. E aqui, Emmanuel, é muito claro, né? Então, aqui tem uma premissa bastante forte, né? Permaneceste firme no exato desempenho dos compromissos assumidos. Uhum. Então, você ficou credor dessa ajuda invisível, né? Como diz aqui, que te livra das preocupações, sentimento negativo, que você estava no início, né? E aí você se sente mais liberto, né? E as coisas chegam no lugar. Por isso que determinadas pessoas, eu observo, né, na vida você começa a observar as pessoas, começa a olhar o lado psicológico do ser. Tem pessoas que largam as coisas assim, sem mais nem menos. Ah, não, vou largar. Não vou mexer com isso mais não. De jeito nenhum. Mas não tentou nem um pouquinho ainda. Nem comeu, nem esquentou a cadeira, já quer largar. Quer dizer, aquilo que ela está precisando para aprender, ela larga. Aí ela larga um, na outra ela vai ter a mesma, digamos assim, não é aprovação, é a mesma dificuldade. Talvez são casos diferentes, mas vai ter dificuldade. Se ela largar também, ela vai se tornando uma pessoa indigna desses agentes invisíveis de ajudá-la, né? Então a pessoa tem que prestar atenção. Ué, está me acontecendo isso e tal, eu devo. Vamos por outro caminho, né? Mas continua. Firme, na fé, na esperança. Claro, se de todo modo você não tem jeito, você tentou, teve paciência e tal, aí é diferente, né? É diferente. Até esses seres, como se diz aqui, invisíveis, né, que são os espíritos, amigos nossos, né? Graças a Deus nós temos, né? Nossos anjos da guarda, parentes que já partiram, que estão em condições, você será indicado para outra atividade. Vai aparecer uma coisa que seja mais leve, talvez, mais tranquilo, mas isso porque você perseverou, você não largou o trabalho, você não fugiu do posto de trabalho e tinha coisa para você aprender lá. Mas cada um de nós passou um cadinho. Né? E o medo, ele é paralisante, né? Então, essa outra referência que ele faz aqui, ó, temias a impossibilidade de atender a obrigações que inesperados acontecimentos te impuseram e que te figuraram sumamente difíceis. Todavia, foste fiel ao trabalho que a existência te confiou. E escoras intangíveis, né, que a gente não pode tocar, te sustentaram para desempenhá-las.
investindo-te na alegria da consciência que preside as vitórias do coração. Alegrias da consciência, consciência tranquila, tudo que eu podia fazer, né? Então, é uma alegria incomparável, incomparável. E, por vezes, a gente passa por situações e depois de algum tempo, lá na frente, a gente olha para trás e fala, não sei como eu dei conta. É desse jeito aqui, ó. Escoras intangíveis nos sustentam para que a gente dê conta. Nunca, nunca estaremos em situação que a gente não consiga superar com paciência, com perseverança, com confiança. É preciso que a gente tenha confiança nas nossas capacidades e confiança em Deus, né? Porque se a gente não confia que pode, se Deus nos situou em alguma situação, ainda que para nós pareça imprevista, porque na realidade nós temos, antes de reencarnar, um planejamento que, assim, nos dá, perpassa por aquelas situações mais importantes. Não existe fatalidade, mas a gente faz, junto com os nossos amigos protetores espirituais, um planejamento dentro daquilo que a gente precisa aprender. Essas experiências, esses acontecimentos, são as nossas lições. Nós estamos numa escola e essas situações, condições difíceis, são as lições que precisamos fazer. E assim nós vamos, tijolinho por tijolinho, pavimentando o caminho para nossa vida futura ser em melhores condições. Porque nós estamos construindo no nosso agora o futuro. Estamos colhendo agora, recebendo agora, consequências do nosso passado. Então, não há nada mais perfeito que a justiça divina. Não é um pai punitivo, vingativo, que quer, né, que a gente sofra. Não, a gente tem a liberdade de escolher. E naturalmente recebemos as consequências igualmente naturais. Então, somos nós é que criamos condições favoráveis ou desfavoráveis para o nosso futuro. Isso. Aqui, ressalvas, versar aquele tema em público. E você, acreditando que tem possibilidades para tanto, né, de falar sobre aquele tema, contudo, você aceitou falar por amor aos companheiros da humanidade, né? Ou seja, você ou não, eu estou em dúvida, mas eu vou falar. Eu vou falar isso mesmo, porque para as pessoas melhorarem, eu vou fazer a minha parte, né? Digamos assim, né? Ter boa vontade. Aí, de repente, o auxílio espiritual veio, né? No seu pensamento e na sua fala, e você teve a inspiração, né, de falar coisas boas, esperançosas, de paz, de alegria, de conforto, né, para as pessoas, coisa que você, como diz aqui, né, estava
temendo não dar conta, né? Mas veio porque você é um trabalhador, você é esforçado, os espíritos confiam em você, sabe que pode contar com você, e aí ele te inspira. Pronto. Aí você faz uma palestra aí de 50 minutos, 1 hora, coisa que no normal você não conseguiria, né? Mas é pela sua atitude, o teu Sim. concurso, a sua perseverança e persistência. Aí você Essa, consegue. essa boa vontade, né? Ela promove a sintonia, possibilita que esses amigos espirituais, esses mensageiros de Jesus, possam nos inspirar, porque é um canal que se abre, né? E então, esses benefícios que porventura a gente consiga transmitir, eles primeiramente são benefícios a nós mesmos, porque quando a gente às vezes, de forma inesperada, né? Está num lugar, alguém fala, olha, fulano faltou, você pode fazer um comentário de um livro, né? Um comentário sobre determinado assunto. Então, a gente, muitas vezes, realmente, né? Não teve nem como se preparar, mas é um pedido ali, uma necessidade que se apresenta e essa boa vontade abre esses canais. É claro que a gente não vai se acomodar, né? E achar que os amigos espirituais vão fazer todo o trabalho sozinhos. A gente vai buscar, estudar, aprender também para o nosso próprio desenvolvimento, a parte que nos cabe, né? O nosso concurso. E ter sempre a confiança que a gente tem essa retaguarda protetora. Isso. Então, aqui, ó. Certifica-te desse modo quão importante se faz a sua parte, nessa ou naquela realização perante a vida. Quer dizer, nós todos estamos aqui para aprendermos e ensinarmos. Sim. Vamos aprender e vamos ensinar também. Todos. E a, Somos e a alunos parte que nos e professores. e a parte que nos cabe, ninguém vai fazer por nós. Ela é a parte que nos cabe. E nesse sentido, ele continua: a providência divina te concede meios acima de tuas forças, a fim de que colabores na construção do bem de todos. Então, nós temos dois grandes objetivos aqui na nossa reencarnação. É o nosso progresso e a colaboração no progresso coletivo, né? No bem de todos. Porque quando a gente fala progresso, né? O resultado do progresso deve ser o bem de todos, né? E isso deve acontecer de livre vontade, porque se for uma coisa forçada, aí eu estou fazendo porque eu sou obrigado, eu não tenho outra maneira, eu não tenho como fugir. Então, nosso coração não está participando, né? Não colocou a boa vontade acima da obrigação. Né? Não colocou amor naquela compreensão de que se estamos aqui vivenciando essa oportunidade, não é uma obra do acaso. Muitos se empenharam
para que a gente tivesse essa oportunidade. Quem são esses muitos? Entes queridos, amigos, intercessores, que buscaram criar as condições para a nossa reencarnação, para o nosso retorno à Terra, para a nossa matrícula na escola. Então, como que a gente pode desdenhar tudo isso e passar uma vida assim, né, sem objetivo? Porque todas as oportunidades se apresentam. Ninguém reencarna assim, numa condição que não possa progredir. Quando o espírito permanece estagnado, é por escolha, né? Hoje eu assisti um vídeo rapidinho do Geraldinho, aquele que teve com o Chico, e hoje ele retransmite muitas informações, né, sobre o espiritismo, tem lá seus trabalhos, né? Ele contando que certa noite, lá na casa lá do Chico, né, na casa da prece, no centro lá, ele se sentiu cansado, ele estava estressado, teve um dia difícil e tal, né? Então, mas ele foi lá. Mas ele ia falar para o Chico que ia descansar. Ia para o hotel para descansar, porque ele estava sem energia. Quando ele foi cumprimentar o Chico pegou na mão dele e segurou a mão dele. Segurou a mão dele e todo mundo que chegava cumprimentava o Chico cumprimentava com a mão direita, segurando o Geraldinho com a mão esquerda. Achou aquilo. Pô, como é que eu vou sair dessa? Eu preciso descansar, eu não dou conta disso. Chico, que isso é 3 horas da manhã, como é que eu vou dar conta? Eu tô, no jargão popular, estou quebrado. Hoje eu não dou conta. Vou ficar aqui, dormindo aqui no meio do povo, né? Aí, e o Chico segurou ele ali, ele contou mais ou menos 20 a 30 minutos. Que ele foi sentindo uma energia física. Ele foi mudando, ele foi mudando, e falou, ué, e ali do lado do Chico, ele tentava largar a mão do Chico, o Chico não soltava. Não soltou a mão dele de jeito nenhum. Cumprimentou Estava todo carregando mundo. as baterias do Geraldinho. Aí ele foi ficando, ele falou que virou outro. Ele virou outro. Energia, tá, foi até às 3 da manhã, sossegado, ele ajudou lá no trabalho, que ele ficou, ele conta a história assim, né? Todo feliz, né? Feliz por ter aprendido mais uma, né? Que aquela energia que o Chico transmitiu para ele foi tão boa, tão boa, tão boa, que ele renovou, né? Então, não teve estresse, não teve cansaço, ajudou, foi dormir mais tarde aí. pois nós todos, né, temos a oportunidade de receber essas energias. Quando a gente está em trabalho em favor do próximo, ali estão os protetores, né, que encontram essa possibilidade de estar junto de nós e realmente a gente faz uma troca de energia. A gente muitas vezes vai para o trabalho, seja de que natureza for, né, nosso trabalho espiritual, a gente vai cansado depois de um dia de trabalho material, tem muitas coisas, mas a gente sai diferente, mais leve, mais tranquilo, mais sereno, né? Então, essa troca de energia, por isso que os espíritos sempre falam que quando a gente faz o bem, ou se dispõe a fazer o bem, quem mais recebe somos nós, né? E aqui a última frase é bem taxativa, né? Em síntese, Deus te ajuda para que te ajude. E
dar-te-á sempre o auxílio máximo, desde desde que não faltes com o teu concurso no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da obra da criação. Pelo menos com o mínimo do que sabes, podes e deves fazer. O mínimo. Está pedindo apenas isso. O mínimo. E isso é tão patente, é só a gente observar. Uma coisinha de nada que a gente faz em meio a tantos, né, obstáculos, tantas dificuldades, às vezes que a gente coloca maior que são, mas é assim que a gente está caminhando ainda, né? Mas é incrível como as coisas assim vão acontecendo, destravando, vai chegando mais ajuda, assim, né? É só a gente observar uma coisinha de nada. E olha, não precisa ser lá na casa que a gente frequenta, o templo, o santuário, não. É no cotidiano. No cotidiano. É por isso, né, também, que a gente ter olhos de ver as oportunidades que estão se apresentando é importante. Eu costumo dizer que é muito fácil a gente ser bonzinho lá no centro, no terreiro, na igreja, né? Por quê? Lá tudo está preparado para que a gente possa trabalhar. Tudo, para que a gente possa fazer algo de bom, possa aprender, né? Porque assim, a gente está lá para esse esforço de aprender os ensinos de Jesus e praticá-los. É claro que ali, como toda escola, nós vamos gradativamente. Mas não podemos esquecer que as oportunidades se apresentam no cotidiano, no dia a dia, em qualquer lugar e situação pode se apresentar uma oportunidade. Oportunidade até de ficar calado. Muitas das vezes a gente não percebe, né? Às vezes Não. a gente tá meio divagando, tá, né, lá com os problemas, né, naturais de cada um, né? E a gente não percebe. Depois que passa, fala, nossa, eu podia ter falado isso. Por que eu não falei isso? Aí já passou, já perdeu. Porque E o Deus ajuda o homem através do homem. pelo homem. Né? Então, Pelo homem. nós podemos ser esse instrumento É, nessas situações que se apresentam. é. Né? Quantas vezes a gente ouviu, né? Até os presidentes já nos falaram, né? Dirigentes. E nós mesmos já aconteceu isso. No dia do trabalho, fala, nossa, mas hoje não estou em condições desse trabalho. Eu tenho tantos problemas, tantos percalços no trânsito, em casa, criança que fica doente, é isso, é aquilo, esposa que briga com o marido que briga com a esposa, e vira com o filho, né? Filho mais difícil. Mas aí você vai. Você reza, fala, não, eu vou assim mesmo, tal, porque eu tenho que cumprir minha missão, ué. Tem que cumprir. Eu tratei que ia hoje, meu compromisso é hoje. Chega lá, tudo muda, dá um up, né? Um upgrade, né? Na vida. É nova, aquilo se torna tão pequeno, é o que diz a leitura até agora, né? As suas preocupações apagaram, são apagadas, né? E
e afasta aquela questão que você tanto estava preocupado, aquilo se torna ínfimo diante dos problemas que você vai administrar lá onde você faz o seu trabalho, onde você dedica os seus minutos. Porque, ó, todos sabem quantos minutos a gente passa nesses lugares, né? Seja no centro espírita, seja numa igreja, seja numa tenda. Não importa, é pouco tempo demais. Você passa ali 1h30, 2 horas. Suponhamos que você passa 3 horas na semana. Quantas horas tem uma semana? Você ficou 3 horas. Então você é o maior beneficiado de ter ido dar a sua contribuição. Então, se você se propõe a isso, faça com boa vontade. Vá com boa vontade, mesmo tá tudo doendo, corpo ruim. Quantos, né, companheiros nossos falaram, né, no trabalho, principalmente de obsessão. Nossa, eu estava com a dor de cabeça. Eu achei que não ia dar conta de chegar aqui, não ia dar conta de dirigir e tal, e coisa. E aquela dor, quando vê um irmão nosso se manifesta lá, menos feliz, justamente era ele que estava provocando aquela dor de cabeça para você, para te desviar do caminho do bem. Então, temos que prestar atenção no chamamento e continuar com as boas vontades e tocar, que vai aprender mesmo, vai aprender. E só lá na frente, que muitas vezes nós somos iniciantes, não percebemos, mas depois que passar 20, 30 anos, né, que é o nosso caso, né, mais de 40, aí você vê o que você passou lá atrás, você fala, nossa, era fichinha. Aquele começo lá foi fichinha. Lá. Bom, nós estamos no nosso horário, né? E então eu agradeço a todos que vieram participar com a gente e a você, Dilson, pela parceria. Me despeço desejando uma boa noite a todos e com a frase de Emmanuel também. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. É do livro Vinha de Luz. Boa noite a todos, que todos tenhamos uma boa noite física e uma boa noite espiritual. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite.